A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, do princípio ao fim, ela deixa claro que Jeová ama a lealdade. Mas uma coisa que também fica completamente evidente é que ele odeia a traição. Normalmente, quem trai não é leal. É uma pessoa desleal, uma pessoa traidora. E hoje, principalmente, existem muitas pessoas assim. Na realidade, isso não é de admirar, até porque a Bíblia avisou-nos em 2 Timóteo, capítulo número 3, versículos 4, que nos últimos dias haveriam pessoas traidoras. Mas e no passado? Será que a Bíblia tem exemplos dessa natureza registrado? E se tiver, o que esses relatos de traição nos ensinam sobre Jeová? Nesse discurso, meus queridos irmãos, nós vamos falar exatamente disso. Usando o exemplo de Sansão e Dalila, nós vamos ver qual é o ponto de vista do nosso Criador sobre a traição. Só para nos situarmos e entendermos bem o contexto do que aconteceu, Sansão era um homem que era usado para Jeová para realizar a sua vontade. E por causa disso, ele tinha uma força extraordinária. Em alguma ocasião, a Bíblia mostra que Sansão matou 30 filisteus sozinhos. E daí surgiram os problemas. Quando isso aconteceu, os filisteus começaram a nutrir ódio em relação a Sansão e eles viviam tentando procurar uma oportunidade para tirar a vida de Sansão, mas sem sucesso. Então eles tiveram uma ideia. Eles pensaram assim, ok, já que nós não estamos a conseguir alcançar esse homem, vamos usar a namorada dele, Dalila, para o trair. Mas será que Dalila aceitou essa proposta? Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo número 16, versículos número 5. Juízes, capítulo número 16, versículo 5 diz: Então, os governantes dos filisteus dirigiram-se a ela, a Dalila, namorada de Sansão, e disseram: Engana Sansão e descobre o que lhe dá tanta força, e como podemos dominar, amarrar e vencer. Se fizeres isso, cada um de nós te dará 1.100 peças de prata. Bom, meus queridos irmãos, primeiro nós vamos tentar entender a proposta que Dalila recebeu. A Bíblia aqui mostra que ela poderia receber 1.100 peças de pratas. E cada um dos 5 homens que colocaram a proposta sobre ela poderia dar esse valor. O livro Perspicaz, ele mostra que se essas peças de prata fossem ciclos de prata, então cada homem poderia dar a ela pelo menos $2.422. Convertendo em kwanza, isso daria 1.363.876 kwanzas. Ou seja, se formos juntar o valor que aqueles 5 homens dariam, Dalila recebeu uma proposta muito alta: 6.819.380 kwanzas. Para quê? Para trair o seu companheiro. Mas agora, será que ela traiu mesmo? Veja, por favor, o livro de Juízes, capítulo 16, versículos número 16, e veja quanta pressão Dalila colocou por cima dos ombros de Sansão. Juízes, capítulo número 16, versículos 16, diz o seguinte: Visto que, dia após dia, ela o importunava e o pressionava, ele ficou tão esgotado que já não aguentava mais. Ou seja,
Dalila, conforme mostra, por exemplo, esse versículo, ela pressionava Sansão a dizer qual era o segredo da sua força, mas qual era o objetivo dela para atraí-lo. E é interessante que o versículo 15 mostra que Dalila até apelou o amor que Sansão sentia por ela. Mas se você me ama, por que não diz o teu segredo? Tudo por quê? Porque queria atrair Sansão. Mas agora, será que Sansão cedeu? Infelizmente sim. O versículo número 17 diz o seguinte: Por fim, abriu-lhe o coração e disse: O meu cabelo nunca foi cortado, pois sou um nazireu de Deus desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, eu perderei a força, ficarei fraco e vou tornar-me igual a todos os outros homens. Infelizmente, meus queridos irmãos, a pressão de Dalila foi tanta que Sansão não conseguiu resistir. Ele simplesmente falou o que não devia ter falado. Ele confiou naquela mulher e a mulher o traiu. Qual foi a consequência? Quando nós demos uma olhada, por exemplo, na imagem do nosso manual de atividade, nós percebemos que Dalila aproveitou uma ocasião em que Sansão estava a dormir, a descansar, cortou o seu cabelo e aconteceu exatamente o que Sansão dizia que poderia acontecer. Ele perdeu todas as forças. E qual foi a consequência? Os filisteus pegaram nele, furaram os olhos dele, colocaram na prisão, tudo por causa de uma mulher que foi traidora. Mas por que ela agiu assim? Infelizmente por causa do dinheiro. Qual é a lição que nós podemos aprender, meus irmãos? Jeová odeia esse tipo de atitude. Jeová odeia a traição. Nós, como servos de Jeová, devemos nos esforçar a fazer o que o livro de 1 Tessalonicenses 2:10 nos aconselha. Vamos dar uma olhada nesse texto, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo número 2, versículos número 10. Vocês são testemunhas, e Deus também é, de como nos comportamos de maneira leal, justa e irrepreensível convosco, crentes. Esse texto deixa claro qual deveria ser a nossa atitude em vez de agirmos como Dalila. Nós não queremos ser pessoas traidoras, meus irmãos. Nós queremos nos esforçar a nos comportar de forma leal. Como? Por exemplo, se você é casado ou até se você pretende casar e está a namorar, esforça-se a ser leal ao seu companheiro e à sua companheira. Não traia a pessoa que você ama. Nem que você tenha problemas com a pessoa, nunca opte pela traição. Porque essa é uma prática suja que Jeová, nosso Deus, odeia completamente. Por outro lado, nós devemos também ser leais não só aos nossos companheiros ou às nossas companheiras, mas também ser leais a Jeová. Principalmente quando o nosso familiar ou um amigo chegado é desassociado. Nós podemos ser leais por cortar completamente qualquer tipo de contato com essa pessoa. Porque se fizermos o contrário, nós estaríamos a trair a Jeová, que nos deu a orientação de não ter contato com quem seja desassociado. E por outro lado, se você é marido ou esposa, nunca pressione o seu parceiro ou a sua parceira para cometer um erro, para agir de uma forma que Jeová odeia. Se fizermos assim, com certeza, nós estaríamos a obedecer a Jeová, ser leais a Ele e não estaríamos a imitar o exemplo da traidora Dalila. Portanto, meus queridos irmãos, queremos continuar a amar a Jeová, ser leais aos nossos irmãos, aos nossos companheiros e, acima de tudo, ser leais a Jeová. Por isso, que todos nós nos esforcemos a evitar qualquer tipo de traição.